Olá, oitavo ano, tudo bem? A professora vai gravar essa aula aqui para vocês a respeito da chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Para a gente compreender o processo de independência do Brasil, que acontece em 1822, a gente tem que olhar para esse evento da chegada da família real da corte portuguesa em 1808. É a partir desse evento que vai ocorrer mudanças significativas para o Brasil colônia, iniciando então o processo de independência que vai acontecer em 1822. Então, a aula de hoje tem como objetivo compreender o processo de chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808 e as principais mudanças que ocorreram após esse evento. Estamos aí falando no final do período colonial, né? Apesar da independência ter sido só em 1822, 14 anos depois, já estamos falando aí num sistema que está em crise, é um sistema colonial que já está em crise, já não está mais suportando as modificações que estão ocorrendo tanto nas nações modernas, lá a partir do século XVIII e XIX na Europa, como também os anseios tanto da elite e de outras classes para a América que está sendo colonizada pelas nações. Em aulas anteriores, vimos as principais revoltas ali do final do século XVIII, Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, já trazendo aí esse ar de insatisfação, essa crise do sistema colonial, já trazendo aí novos anseios para a realidade do Brasil. Então, tanto Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, né, movimentos influenciados pelas revoluções burguesas, trazendo esse caráter mais separatista, esse caráter mais de revolução, cada qual, na verdade, com suas características peculiares, mas aí lembrando que elas vão carregar esse anseio por mais independência e também por mais autonomia para a colônia, tá? Então, fazendo aí parte, né, tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana faz parte aí da crise do sistema colonial, estão representando aí esse processo de transição, né, onde a lógica agora, essa nova lógica do processo industrial que está acontecendo na Europa já não mais favorece o cenário brasileiro. Quando a gente fala em crise do sistema colonial, precisamos lembrar que o século XIX, século XVIII e XIX é marcado pela Revolução Industrial na Europa, e a Europa agora já não quer mais só colônia, ela quer que essas colônias se transformem em mercado consumidor de seus produtos. Então, a lógica do sistema colonial já não favorece mais nem os anseios da elite da colônia e as suas outras demais classes, como também os anseios das nações modernas e industrializadas. Então, falamos aí em crise do sistema colonial, marcando ali a partir do século XVIII, como consequência de transformações ideológicas, econômicas e políticas, iniciada lá com o Iluminismo, né, pertencendo também o evento da Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Não esquecer também das revoluções inglesas como um importante marco inicial para essas novas mudanças políticos e econômicos para todo esse sistema que está em mudança, tá bom? Então, esse é o objetivo da aula e principalmente compreender a causa principal da chegada da família real e as mudanças que ocorreram no Brasil após 1808. Bom, quando falamos em família real, estamos falando na dinastia Bragança, com Maria primeiramente, né, rainha de Portugal, e seu filho, Dom João, que vai ser o do João VI. Lembrando que para a história do Brasil, Dom João VI é o Dom João I, né, aquele que vai promover a viagem para o Brasil em 1808, mas em 1821 ele volta para Portugal e deixa aí o governo para Dom Pedro, que é o que vai proclamar a independência. Quando falamos em Dom Pedro, para os portugueses se refere a Dom Pedro IV, para nós brasileiros é Dom Pedro I, que é o rei, né, é o monarca que vai aí promover todo o processo de independência do Brasil. Então estamos falando na dinastia Bragança, lembrando que para a história de Portugal houve 4 principais dinastias: dinastia Afonsina, dinastia de Aves, dinastia Filipina e a dinastia de Bragança. Para a história do Brasil é então a dinastia de Bragança que a gente leva aí mais considerações. Ela foi iniciada lá em 1640 por Dom João IV, é uma casa real onde foi liderada por uma família de nobres portugueses. A liderança foi até 1910, com outro evento importante, o movimento de instauração agora da República. E aqui eu trouxe para vocês os reis e as rainhas que pertenceram à dinastia de Bragança. Bom, conhecendo então um pouco da família real, que é a que vai em 1808 vir para o Brasil, vamos agora compreender os motivos da chegada, né, dessa viagem da família real para a sua principal colônia.
A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorre em novembro de 1807 e eles chegam em Salvador em janeiro de 1808. Principal motivo, escapar da invasão francesa ordenada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele vai instaurar o que a gente conhece como bloqueio continental. O bloqueio continental foi iniciado em 1806 e tinha como principal objetivo estagnar a economia da Inglaterra, levando em consideração que França e Inglaterra sempre foram inimigas, tanto na política quanto na economia, principalmente ali, principalmente na fase da Idade Moderna, onde você tem essa corrida por economia e por política e por dominar outros territórios. Então temos aí esse bloqueio continental, que foi essa política de Napoleão Bonaparte para deixar a Inglaterra isolada e fazer com que ela não mais comercializasse com outras nações. Portugal não vai aceitar, né? Portugal não vai aceitar o bloqueio continental porque ele é aliado da Inglaterra e ele vai então contar com a ajuda inglesa para fugir da invasão francesa. Napoleão Bonaparte então ele declara guerra a Portugal, declara que vai invadir o território português. Então Portugal passa a ter ajuda militar inglesa, ajuda financeira inglesa, onde Portugal e Inglaterra, lembrando, eles eram aliados tanto no comércio quanto na política. Claro aí que o interesse inglês, que já está no processo de revolução industrial, era garantir o comércio inglês no mercado brasileiro colonial, pois até aquele momento, no Brasil, apenas Portugal fazia comércio, pois fazia parte do pacto colonial. Então, a Inglaterra, percebendo que Portugal precisava de ajuda para fugir da invasão napoleônica, da invasão francesa, ele fala assim: vou te ajudar a ir para a sua principal colônia, em troca, você permite que eu comercialize com a sua principal colônia também, que era o Brasil. O que era o pacto colonial, né? Só relembrando, é onde a metrópole ela dominava e ela atingia os seus interesses através da sua dominação para com a colônia. Então havia uma relação de dominação, a metrópole sobre a colônia. Portugal metrópole e o Brasil era colônia, onde a colônia entregava metais preciosos, gêneros tropicais, todo o conhecimento geográfico, todo o ouro que tivesse no território brasileiro pertencia à metrópole portuguesa, o trabalho, todos os produtos cultivados no Brasil pertenciam à metrópole portuguesa, as leis, a administração, a imposição cultural, a religião oficial, tudo que acontece no Brasil colônia, dentro do pacto colonial, passa aos interesses da metrópole portuguesa. Isso é um pacto colonial. A metrópole, então, enviava para sua colônia produtos manufaturados, por exemplo, móveis, utensílios, roupas, produtos que não tinha no Brasil, produtos industrializados, e em troca a colônia entregava ou pagava tudo de acordo com os interesses da metrópole, principalmente produtos cultivados, né, o cultivo da cana-de-açúcar e também a extração de ouro que ocorreu em Minas Gerais e no antigo Mato Grosso colonial. Por isso, uma das causas da Inconfidência Mineira, né, essa pressão metropolitana sobre a extração aurífera, né, esse aumento de imposto descontrolado, lembrando sempre que o Pacto Colonial tem como interesse garantir os privilégios e o enriquecimento da nação moderna, do Estado moderno, né, daquela monarquia que domina aquela colônia, no caso de Portugal. Então, Portugal tem, através do Pacto Colonial, atingir sempre os seus interesses e garantindo sempre o enriquecimento de sua nação. Lembrando aí que Portugal e Inglaterra sempre são aliados. Em outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra, eles assinam uma convenção secreta, né, onde a Inglaterra, então, vai ajudar a corte portuguesa a fugir para o Brasil e, em troca, né, Dom João vai aí se comprometer a abrir os portos, a abrir o comércio da sua principal colônia, no caso do Brasil. Então, houve aí essa troca, né, essa troca de interesses e de favores. A Inglaterra ajudava Portugal a fugir da invasão francesa para o Brasil colônia, em troca Portugal se comprometia a abrir o comércio do Brasil colônia para fazer negócios e fazer comércio com a nação da Inglaterra. Então são esses os principais motivos que levaram então Portugal a fugir de Portugal e ir para o Brasil colônia em 1808. Lembrando aí da ajuda da Inglaterra. Por que a Inglaterra ajudou? Porque ela vai ter interesses principalmente comerciais, porque ela nessa fase já está vivendo o processo de revolução industrial.
E aí a gente começa compreendendo algumas mudanças para a história do Brasil. Em fevereiro de 1808, a corte foi para o Rio de Janeiro, que seria declarada a capital do Império. Ela chega primeiramente para Salvador. Ela fica em Salvador há alguns meses, né, instalada. Lembrando que Salvador era a capital do Brasil colônia. E aí, rapidamente, ela faz esse processo de mudança de capital para a cidade do Rio de Janeiro, onde as melhores casas, os quartéis e conventos foram escolhidos para a corte. E também, enquanto ela estava na Bahia, ela já inaugurou a Faculdade de Medicina. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, com essa mudança de capital, Rio de Janeiro ganha novos edifícios públicos, né, e um certo aí melhoramento. Quando a gente lembra daquele acordo que Portugal fez com a Inglaterra de abrir os portos, a gente tem a assinatura da abertura de portos às nações amigas, onde o Brasil agora passa a ser permitido comercializar com outras nações. Ocorre então um intenso fluxo de comércio. Portos, cidades, feiras, é uma verdadeira agitação comercial. É a entrada de novos produtos alterando a vida e o cotidiano do Brasil colônia. Moda, vestuário, alimentos diferentes, livros, é uma verdadeira diversificação comercial. Estamos falando aí a vinda de vários cabeleireiros, modistas, perfumes, salão de beleza e também a criação da imprensa régia com a Gazeta do Rio de Janeiro. Claro, uma imprensa aí favorecendo, né, os interesses e a política do Império. Bom, no dia 26 de fevereiro, a corte sai da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, né, que seria declarada a capital do Império. A chegada no Rio de Janeiro acontece em março de 1808 e haviam poucos alojamentos naquela época, né? Então, vários quartéis e conventos aí vão ser colocados à disposição da corte portuguesa. A transferência da família real e sua comitiva contribuiu para significativas mudanças no Brasil e no Rio de Janeiro. Lembrando aí da abertura dos portos, né? Agora as nações amigas de Portugal vão poder aí comercializar com o Brasil, levando em consideração os interesses ingleses nesse comércio também. Outras mudanças que podemos ver, né? Foram criadas outras instituições, Real Academia Militar, o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, que é o banco que a gente conhece até hoje, e o Laboratório Químico Prático. O Brasil deixava os seus ares de colônia e entrava finalmente para um outro patamar, tanto que em 1815 o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, saindo definitivamente do status de colônia. Quando a gente fala em mudanças significativas, não podemos esquecer da arte, né? A arte, contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto. Temos a criação da Real Biblioteca de Portugal, ela foi totalmente transferida para a cidade do Rio de Janeiro em 1808. O acervo inicial já contava com 60 mil volumes. Hoje é o que nós conhecemos como Biblioteca Nacional, que está na cidade do Rio de Janeiro. Um lugar muito lindo, com muito conhecimento, com muita cultura e parte fundamental da nossa história, quem puder um dia conhecer. E para entretenimento também foram criados o Real Teatro de São João, onde hoje é atualmente o Teatro João Caetano. A música também, o compositor português Marcos Portugal e o brasileiro padre José Maurício escreveram várias canções e melodias naquela época, né? Vários artistas franceses também vieram para o Brasil, onde puderam aí retratar com muita arte, com muita beleza o cotidiano desse Brasil, entrando aí numa nova fase realmente. Estamos falando aí, então, de diversas mudanças importantes para a história do Brasil, né? Onde temos todo um processo que levou o Brasil a deixar de ser colônia, pelo menos na teoria, a partir de 1815, elevado a uma outra categoria de reino, onde agora ele é território e moradia da família real portuguesa. Então ele tem aí novas mudanças, teatro, banco, jardim botânico, a arte se volta para o Brasil, a abertura dos portos, então o Brasil pode agora comercializar com outras nações, contribuindo para esse intenso fluxo, esse intenso comércio, e com isso temos aí a partir de 1808, com todas essas mudanças, uma mudança no cenário brasileiro, onde agora o Brasil ele perde o ar de colônia e ele passa a fazer parte agora da tão sonhada independência, tanto das elites agrárias, classe urbana, movimentos de independência.
independência, fazendo com que o Brasil agora entre num cenário onde ele almeje agora a independência, ou para ser monarquia ou para ser república. No caso do Brasil, em 1822, foi proclamada a independência do Brasil, onde ele se transforma em monarquia, iniciando então o primeiro reinado com o governo de D. Pedro I. Então, ficamos assim, trazendo aí as principais considerações, as principais mudanças com a chegada da família real no Brasil a partir de 1808, fazendo com que o Brasil perdesse as suas características de colônia e realmente agora entrasse no outro patamar, iniciando o seu processo então de independência. Até a próxima aula.